Se você leu aquela passagem que está lá em Lucas sobre a viagem que 2 discípulos fizeram até Emaús, e depois você percebeu que em João 20 acontece a mesma coisa com Maria Madalena, tanto Maria Madalena quanto esses 2 discípulos, eles estiveram com Jesus e não o reconheceram, ou seja, eles estavam cegos. Eu vou ler aqui com vocês João 20 a partir do versículo 13, que diz assim: Os anjos perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: Levaram embora o meu senhor e eu não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela virou para trás e viu Jesus ali de pé, mas não o reconheceu. Então Jesus perguntou: Mulher, por que você está chorando? Quem é que você está procurando? Ela pensou que ele era o jardineiro e por isso respondeu: Se o Senhor o tirou daqui, diga onde o colocou e eu irei buscá-lo. Maria, disse Jesus. Ela virou e respondeu em hebraico: Raboni. Essa palavra quer dizer mestre. Essa passagem foi logo depois que Jesus foi crucificado e foi ressuscitado. E Maria, ela vai para o túmulo, né? Ela descobre que o túmulo está vazio e os discípulos acham que o corpo de Jesus foi roubado. Mas quando ela se senta perto do túmulo, ela começa a chorar pensando nisso. E Jesus aparece para ela, só que ela não o reconhece. E ela só percebe que aquele homem era Jesus quando ele a chama. E isso é muito interessante, porque ele não falou sobre as escrituras, como ele fez com os 2 discípulos lá em Emaús. Ele apenas chamou o nome dela, Maria. E sabe o que isso me lembra? Isso me lembra João 10, no versículo 2, se não estou enganada. Vamos ler aqui. Mas quem entra pela porta é o pastor do rebanho. O porteiro abre a porta para ele. As ovelhas reconhecem a sua voz quando ele as chama pelo nome, e ele as leva para fora do curral. Quando todas estão do lado de fora, ele vai na frente delas, e elas o seguem porque conhecem a voz dele. Aqui mostra que todas as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor, naturalmente. Eu estou falando de animais agora. Mas muitas vezes na nossa vida cristã, nós estamos passando por situações, por problemas, ou até circunstâncias que parece que Deus não está com a gente, que Deus nos abandonou, ou até que estamos sozinhos. Mas a verdade é que Deus está ali naquele cenário com você. O problema é que você não está reconhecendo a voz do seu próprio pastor. Aqui em João 10, Jesus mostra que ele a chama pelo nome. Maria reconhecia Cristo porque ele a chamou pelo nome. Apenas o nome dela já bastou para ela reconhecer que quem estava com ela ali era Jesus. E às vezes Deus não está só te chamando pelo nome. Ele está falando com você o tempo todo. Em todos os momentos, Deus está falando com você de alguma forma, só que você não conhece a voz do seu próprio pastor, e por não conhecer a voz do seu próprio pastor, você não consegue acalmar seu coração, você não consegue descansar em Deus, você não consegue perceber que Cristo está com você em todos os momentos. Porque a voz de Deus é como um sussurro manso e suave, como foi descrito lá na passagem de Elias, que Elias ele se esconde na caverna. Deus não estava no fogo, nem no vento. Ele estava no sussurro manso e suave. E como é difícil, nos tempos atuais, a gente ouvir a voz de Deus claramente. Porque são tantas coisas no nosso dia que nos atrapalham de ouvir a Deus, que às vezes a gente acha que Deus está nos ignorando. E isso não é verdade. Deus não nos ignora. A questão é que a gente não está realmente em intimidade com Cristo. A gente não conhece realmente a voz do nosso Senhor. Porque se a gente conhecesse, a gente não ficaria cego. Mas várias vezes nós fechamos os olhos, porque a gente acha que Deus não está ali. Mas Deus está ali. Deus está te chamando pelo nome. Só que você não conhece Ele o suficiente. E pelo fato de você não conhecer o seu próprio Deus o suficiente, é por isso que você sofre. É por isso que você acha que foi abandonada ou abandonado. Mas você não foi abandonado. Você não está sozinho. Deus te chama pelo nome a partir deste vídeo.
Deus está falando com você. Deus está tentando falar com você de diversas formas, só que você não percebe. Se conecte mais com o Senhor. Porque é com comunhão, com intimidade que você vai conhecendo a voz do seu pastor. Porque as únicas ovelhas que seguem o pastor são aquelas ovelhas que o conhecem. Você não vai conseguir servir a Cristo totalmente ou seguir a Cristo totalmente se você não conhece a voz do seu pastor, porque você não vai conseguir segui-lo. Você vai ter medo. Ovelhas não seguem estranhos. Ovelhas seguem o pastor delas. Então, eu espero que esse vídeo tenha edificado a sua vida. Eu espero que essa palavra tenha te ajudado de alguma forma. Muito obrigada se você assistiu até aqui. Que Deus te abençoe e tchau, tchau.